Olá, que bom que você voltou para a gente continuar com o nosso aprofundamento. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre sacrifício, sobre a noção do sacrifício para os judeus. E agora eu queria falar do. Se a gente falou do sacrifício dos judeus, para os judeus, talvez a forma mais presente ou a mais simbólica do sacrifício judaico, que é o sacrifício da Páscoa. E eu quis pegar um tempo para a gente conversar sobre o sacrifício pascal dos judeus, porque Jesus era judeu. Os seus apóstolos também eram judeus. E se eles celebraram a Páscoa, eles celebraram a Páscoa aos moldes do que a Páscoa judaica era celebrada. E muitos dos símbolos utilizados na celebração da Páscoa, que nós trazemos até hoje, tem todo um significado simbólico ou todo um significado histórico dentro da celebração da Páscoa judaica. E talvez entender um pouco dessa história, um pouco desses significados, nos ajude a entender hoje o porquê de muitos detalhes da liturgia pascal que nós temos na nossa igreja. Às vezes a gente repete um preceito por costume ou porque a gente simplesmente aprendeu que é desse jeito e faz e acaba não entendendo o significado. E a gente conseguir enxergar a origem deste gesto litúrgico pode mudar completamente a forma da gente vivenciar, presenciar e celebrar a nossa própria Páscoa. Como eu disse, Jesus era judeu, e ao judeu, alguns preceitos eram obrigatórios. Para um bom judeu, alguns preceitos eram obrigatórios e Jesus era um bom judeu. E para a gente entender ou conseguir se aproximar um pouco da mensagem que Jesus quis passar durante a Páscoa, a gente precisa ter uma noção um pouco da visão judaica sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa judaica ela celebra um evento histórico. A própria palavra Páscoa, ela quer dizer passagem. E que passagem ela se refere? A Páscoa ela teve origem no êxodo do povo hebreu que deixou de ser escravo na terra do faraó e seguiu como um povo livre, liberto por Deus, em busca da terra prometida. Nós podemos ver nas escrituras que na passagem da sarça ardente, quando Moisés tem a sua experiência mística com o Senhor, Deus fala para ele ir até o Egito, porque ele ouviu o clamor do povo, e para que falasse ao faraó, para deixar o povo ir, para poder adorá-lo. E Moisés vai até o Egito, conversa com o faraó, e pede para ele libertar o povo, mas o faraó ele tem o coração endurecido por Deus, para que seja manifestada a glória de Deus. E depois de uma série de pragas, uma série de sinais do poder de Deus, Moisés é instruído a avisar ao povo para fazer um ritual. E a gente encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 12, do 21 ao 28, descrito desta forma. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de hisopo, o ensopareis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com este sangue a moldura e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume
como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. O Senhor tinha dado a Moisés, e Moisés repassou para o povo, todo um manual, toda uma liturgia de como eles deveriam fazer o sacrifício. Era necessário imolar um cordeiro, matar o cordeiro, separar o sangue dele, passar o sangue nos umbrais, como a gente viu na leitura. Mas não era só isso. Era necessário assar o cordeiro. As famílias deveriam se reunir e comer a carne do cordeiro assado. As famílias que fossem muito pequenas deveriam se juntar com outras famílias para comer o cordeiro, de modo que não sobrasse carne alguma do cordeiro. No final da refeição, o que sobrasse da carne e dos ossos do cordeiro que não fossem consumidos era para ser queimados. E além de comer o cordeiro, ele ainda instruiu como eles deveriam fazer. Eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas e com pães ázimos, que são pães sem fermentos. Deveriam fazer essa refeição unidos em família, mas deveriam estar arrumados, com sandálias nos pés, com os rins cingidos, quer dizer, com aquela corda que prende a túnica, preparado para partir. Porque assim que Deus dobrasse o coração do faraó, eles deveriam sair em marcha urgente. E assim foi feito. As famílias se reuniram, imolaram o cordeiro, prepararam a refeição, passaram o sangue na porta e aguardaram. No Êxodo 12, do 13 ao 20, a gente pode ler o seguinte: o sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como o 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pão sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos. Nós podemos ver que Deus não apenas falou o que eles deveriam fazer naquela noite, mas Deus instruiu que eles deveriam celebrar aquela noite de geração em geração, uma vez por ano. Era uma instituição perpétua. Todo judeu deveria celebrar a Páscoa, celebrar a grandeza do poder de Deus que os tirou da condição de escravos no Egito e os levou a povo livre. E essa festa era tão importante que não era para celebrar apenas o dia dela.
Eles deveriam celebrar a festa dos ázimos, que eram 7 dias antes da Páscoa. Durante esses 7 dias, eles não deveriam comer pão fermentado, em preparação para a Páscoa. E essa celebração, ela ocorria todos os anos. Mesmo na época do Êxodo no deserto, eles celebravam a Páscoa uma vez por ano. Depois que eles chegaram na Terra Prometida, essa instituição ainda continuou muito forte. Porém, com o exílio na Babilônia, eles foram levados como escravos novamente. Na Babilônia, eles foram proibidos de celebrar a Páscoa. E a gente encontra no Salmo a lamentação do povo que, por força do governo que era o tirano, não os permitia celebrar a Deus como Deus havia pedido. E esse costume da Páscoa começou a se perder, de modo que quando eles retornaram da Babilônia, algumas gerações depois, o costume da Páscoa praticamente já tinha morrido. Muito tempo depois, um profeta encontrou alguns escritos e, verificando que Deus havia instituído e instruído os judeus a comemorarem a celebração da Páscoa, ele levou ao rei Josias e mostrou para o rei Josias que o povo hebreu não estava mais celebrando aquilo que Deus tinha mandado. E houve uma comoção em todo Israel. Eles fizeram jejuns, eles fizeram oblação e eles pediram a Deus o perdão por não estarem celebrando como eles deveriam. E foi instituído pelo rei Josias que, para bem celebrar a Páscoa, ficou decretado que a Páscoa deveria ser celebrada todos os anos, porém o sacrifício pascal deveria ser realizado no Templo de Jerusalém. E a partir do rei Josias, criou-se essa tradição em que todos os judeus pegariam o cordeiro, como era instituído, como foi pedido por Deus, levaria ao templo e no templo faria a imolação do cordeiro. Então, se antes eles faziam, cada família matava o seu cordeiro e assava, os cordeiros eram levados agora para o templo, os sacerdotes que matavam o cordeiro para fazer o sacrifício, e no templo esses cordeiros eram assados. E essa tradição ela se manteve por muitos e muitos anos, de modo que cada vez mais sacrifícios pascais eram realizados no templo. Mesmo os judeus que não estavam em Jerusalém, era necessário que eles peregrinassem para Jerusalém, para lá em Jerusalém, no templo, fazer o seu sacrifício pascal. A gente encontra no Evangelho uma passagem que é muito famosa, que é a perda do menino Jesus, e depois Maria e José encontram ele no templo. A leitura fala, no início dela, que eles estavam voltando de Jerusalém da celebração da Páscoa. Como eles não moravam em Jerusalém, como todo bom judeu, eles deveriam subir a Jerusalém para poder oferecer o seu sacrifício pascal. E uma coisa aqui é muito interessante, porque quando Moisés deu instrução para o povo lá no Egito, que eles deveriam fazer o sacrifício do cordeiro, passar o sangue, comer, ali era instituída uma aliança do povo com Deus. O povo que era escravo se tornaria livre. Mas era necessário um sacrifício, o sacrifício da aliança. E o cordeiro ele servia como expiação. Então, quando a família judia, a família de hebreus que estava lá, se eles tivessem matado o cordeiro, tivessem passado sangue lá em volta da porta, tivesse assado o cordeiro, tivesse se arrumado, preparando que o anjo vingador passar para depois sair
mas não tivesse comido a carne do cordeiro, no outro dia de manhã o primogênito daquela casa teria morrido junto com os primogênitos do faraó. Era necessário comer a carne do cordeiro. A aliança se dava pela refeição. Era necessário comer a carne do cordeiro para poder fazer a aliança com Deus. E a partir da instituição da Páscoa, a partir do ritual que o próprio Deus encaminhou para Moisés instruir o povo, era necessário anualmente comer a carne do cordeiro para poder renovar a sua aliança. Porque como eles tinham essa noção de que o sacrifício não era um sacrifício perfeito, era necessário renovar esse sacrifício. E uma vez por ano, o judeu, a família dos judeus, precisava ir até Jerusalém, precisava fazer o sacrifício do seu cordeiro e precisava comer a carne do cordeiro para poder renovar a sua aliança com Deus. Se por algum motivo ele não fizesse todo esse ritual e não comesse a carne do cordeiro na refeição, ele não fazia parte da família de Deus. Ele não fazia parte do povo de Deus. E todo bom judeu precisava fazer esse sacrifício. Estudos indicam que na época em que Jesus viveu, durante a celebração da Páscoa, mais de 200.000 cordeiros eram sacrificados no Templo de Jerusalém. Os judeus que viviam em outras partes do mundo peregrinavam a Jerusalém para oferecer o sacrifício pascal e renovar a sua própria aliança com o Senhor. Era necessário para o judeu celebrar a Páscoa